Olá, amigos e amigas, meu nome é Edmundo, moro na cidade de Itatiba e pertenço à Diocese de Bragança Paulista. E nosso trabalho é voltado para a evangelização dos pequenos grupos, das pequenas comunidades e das comunidades paroquiais. Atuo na Diocese na coordenação da Escola Diocesana de Teologia para Leigos. O nosso tema de hoje vai estar falando a sociedade no tempo de Jesus no Império Romano. Então, essa sociedade, como que era ela naquela época? E nós vamos trabalhar a partir de 3 textos do livro do 1 Macabeus. A nossa militância na comunidade e a nossa fé são uma forma de encarnar o que contemplamos. Nós, povo das comunidades, não fazemos discursos, simplesmente seguimos passos de nossos pais, nossas mães, que nos ensinaram pela tradição a dizer nossas orações, recitar os salmos, cantar mantras. Não nos importa muito as palavras bonitas, mas sim entrar no ritmo da caminhada das primeiras comunidades para ficarmos com a mente aberta para a grandeza e a bondade de Deus. Experiência da independência trazida pelos macabeus durou pouco e trouxe consigo um sentimento de frustração muito grande. A bandeira da libertação nacional, que era tremulada durante a Guerra dos Macabeus, levou a dinastia dos Amoneus, que não melhorou em nada a vida do povo pobre. Apenas a exploração ganhou um novo rosto, mas com o mesmo conteúdo de morte herdado dos tempos da monarquia unida em Israel. Então não é de estranhar que o povo tenha aplaudido quando o Império Romano tomou conta da Palestina. Aproveitando a desunião e a rivalidade entre os chefes judeus, assim em 63 a.C., os romanos entraram em Jerusalém e eles vieram disfarçados de amigo. Então nós vamos ver agora no primeiro texto. É só um versículo do primeiro livro de Macabeus, no capítulo 8, versículo 1. Judas ouviu falar da fama dos romanos, que eram poderosos e valentes. Diziam que eram bons para com seus aliados e oferecia acordo de amizade a quem quer que os procurasse. Então o tempo foi mostrando aos judeus qual tipo de amizade os romanos ofereciam. Na verdade, eles queriam integrar a Palestina na rota do comércio internacional e no sistema tributário imperial. Além disso, explorar as riquezas do país, incentivando a exportação dos produtos de Roma. Então, todo o Novo Testamento ele terá como pano de fundo o imperialismo romano. Esse é o contexto de Jesus e das primeiras comunidades. Nós podemos ver lá no livro do Apocalipse a dramática relação entre os cristãos e Roma. Foi uma relação cheia de sofrimento, mas também de esperança pelo fim e de todo qualquer tipo de submissão. Agora no capítulo 8, versículos de 20 a 22, ele vai nos mostrar também como que era todo esse trabalho lá na Palestina na época de Jesus. Judas Macabeu e seus irmãos e todo o povo judeu nos enviaram a vossas excelências, a fim de estabelecer entre nós um acordo de amizade e mútua defesa, e para sermos contados entre seus amigos e aliados. Os senadores aprovaram o pedido. Segue a resposta que mandaram escrever em placa de bronze e enviar a Jerusalém, para ficar aí entre os judeus documentado o acordo de amizade e a mútua defesa. Então a terra de Jesus, como que nós podemos entender a maneira como ela era tratada naquela época na Palestina? Para entender melhor o novo que Jesus trouxe, então nós precisamos conhecer a sua terra, a sua gente, pois é para eles e no meio deles que Cristo fala e age.
Então, a encarnação do Filho de Deus, ela aconteceu num tempo e em um lugar determinado, dentro das circunstâncias precisas e concretas. Só a partir desse contexto nós podemos atualizar a mensagem de Jesus para os nossos dias de hoje. E comparando duas realidades. Ao norte, nós encontramos a Galileia, que é igual a um círculo ou um distrito. É uma encruzilhada de importantes rotas que se dirige para várias direções. Uma população mista, que era chamada a região das nações. No tempo do Novo Testamento, a Galileia era habitada por gente misturada de muitos povos. Tanto assim que os judeus viam com desprezo alguém que morasse ou tivesse nascido nessa região. Então assim nós podemos entender por que Jesus e os seus discípulos eram tratados com preconceito. A Samaria é uma região que se localiza no centro da Palestina e o seu nome provém da antiga capital do Reino do Norte, que foi destruída pelos assírios, lá no ano 722 a.C. Nessa época, para melhor dividir e subjugar as nações conquistadas, a Assíria misturava a população de diversos povos. É por isso que os samaritanos são considerados uma raça impura pelos judeus no tempo de Jesus. Por que eles eram considerados essa raça impura? Por serem descendentes da população misturada com estrangeiro. Então aqui nós podemos entender melhor o alcance da parábola do bom samaritano. Os samaritanos, eles observam o Pentateuco, mas não aceitam os outros escritos do Novo Testamento e nem frequentam o Templo de Jerusalém. Eles esperam um Messias, que é chamado de Taeb, que é igual àquele que volta, mas que não é descendente de Davi, mas sim o novo Moisés, que vai revelar a verdade e colocar tudo em ordem no final dos tempos. Ao sul, nós temos a Judéia, que é assim chamada porque corresponde, na sua grande parte, ao antigo território da tribo de Judá. Depois do exílio da Babilônia, aí foi nessa região que os israelitas reorganizaram a sua vida e passaram a ser conhecidos como judeus. Então é nela que fica a cidade de Jerusalém e o templo. Então a Palestina era dividida de alto a baixo por uma cadeia de montanhas que muito influi no seu clima. O lado oeste, ele recebe do mar Mediterrâneo um vento frio, que batendo na parte das montanhas traz chuvas constantes. O outro lado, por não receber o vento marítimo, possui um clima quente e seco e terras áridas. A parte mais cultivável ela se encontra ao norte da Galileia e no vale do Rio Jordão. Na Judéia, ao sul, nós encontramos a pecuária e o cultivo de oliveiras. Então, essa região ela é uma região muito montanhosa e se presta mais como pasto. A cidade de Jerusalém, ela contava com 50 mil habitantes e ela se encontra num planalto a 760 metros do mar Mediterrâneo e a 1.145 metros acima do nível do Mar Morto. Por ocasião das grandes festas, ela chega a receber 180 mil peregrinos. Então veja bem, uma cidade com 50 mil habitantes e que na época das festas chega a receber 180 mil peregrinos. Dando continuidade, vou tentar apresentar aqui uma breve conjuntura, enfocando alguns aspectos. Primeiro, aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto político e o aspecto religioso, com alguns destaques às instituições, aos grupos e aos costumes. O primeiro destaque é da agricultura, porque é o setor mais desenvolvido nessa época.
nesse setor da agricultura, o que mais se planta é o trigo, que era toda a base da alimentação das comunidades. Então ele era cultivado por toda parte, embora a sua grande produção esteja centrada nas planícies da Galileia. Por quê? Porque era uma região mais fértil e a região que abastecia toda a Judéia e Jerusalém. Junto com o trigo, nós temos a cevada, que é misturada com o trigo em tempo de carestia. A cevada é a farinha dos mais pobres, né? E também servia de ração para o gado. Então, se a gente analisar um pouco toda essa proposta da agricultura, a gente não vê muita diferença nos nossos dias de hoje, né? Quando se trabalha aí, o resto da plantação vai para os pobres, né? E a melhor parte vai para o agronegócio. As oliveiras, que são abundantes ao sul e norte, sendo o azeite exportado para o Egito e para a Síria, e as videiras, elas crescem mais na região da Judéia, aí com um grande consumo por parte da população local e também de outros países. Igualmente os figos fazem parte da alimentação cotidiana e eram, na sua maior parte, exportados até Roma. Então havia outras frutas, outros legumes produzidos, como a lentilha, a ervilhas, o alface, a chicória, o agrião, as romãs, as tamaras e as maçãs. Das árvores de Jericó, na Judéia, extrai-se o bálsamo para perfumes. Então, todo esse era o contexto da agricultura. Qual que era o contexto da agropecuária? Ocorria mais na Judéia, ao sul, onde as terras são mais áridas, e nós temos o gado de grande porte, bois, camelos e também de pequeno porte, que eram as ovelhas e as cabras. Você aí na sua casa, você pode pegar e ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 31 e 38. E ler também o capítulo 25, versículos de 31 a 32. Esses dois textos vão mostrar isso que eu estou colocando aqui para vocês. O interessante, nós devemos salientar que o templo é o principal consumidor de carne do país, que eram as carnes oferecidas em sacrifício. Em seguida, são as camadas mais abastadas da população que consomem a carne produzida. Então, o pobre come carne raramente. E muitos só na época da Páscoa ou por ocasião do sacrifício de comunhão. Havia lá uma espécie de banquete que celebra a amizade e aliança de Deus entre o seu povo. No outro tema desenvolvido, ele traz para nós a questão como que era a pesca. A pesca era desenvolvida no mar Mediterrâneo, lá no Rio Jordão e principalmente no mar da Galileia, ou chamado Lago Tiberíades. Sendo o peixe, era uma alimentação popular, né? Nós pegamos aí no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 20, dá também para perceber isso. Além de ser o consumido fresco, também era salgado e defumado e era comercializado em todo o país. E lá já existiam as associações de barco e da pesca comum. Vamos pegar aí agora, se você puder, anotar aí, fazer a sua anotação, depois você lê. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Marcos 1, 16 a 20. O Mateus 13, 47 e o Lucas 5, de 1 a 7. O artesanato, ele era desenvolvido na cidade e também nas aldeias, porque lá nas aldeias havia muito artesanato. Qual era a forma de artesanato? Os jarros, os pratos, os tecidos, as roupas,
as peças em madeiras, os perfumes, os couro, artigos de luxo para o templo e também para ser vendido aos peregrinos, que já naquele tempo gostavam de levar algumas lembranças da Cidade Santa. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Esse trabalho ele é feito em torno de uma produção familiar, em que o ofício passa de pai para filho. Há também pequenas unidades, que eram unidades artesanais, que reúnem um número significativo de operários. O produtor, ele fabrica ele mesmo as suas peças e as vende a seus clientes. Tal trabalho, ele era muito reconhecido porque ele era exercido pela maioria dos escribas e dos doutores da lei. Havia também naquela época grandes fabricantes de pregos, os comerciantes de linho, os padeiros, os fabricantes de sandálias, os alfaiates, que hoje é uma profissão que já está um pouco fora quase de linha. Sabemos, porém, da existência de algumas profissões que eram tidas como desprezíveis porque eram sujas. Interessante, né, que eram baseados na fraude ou reservada às mulheres. Além desses artesãos, há outros tipos de profissão, existindo também a classe dos escravos, certas obras públicas, né, como a construção do Templo Novo de Jerusalém. No tempo de Jesus, ali reuniam vários milhares de operários. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 14. Para fechar agora, nós vamos ver o comércio. Essa era uma grande atividade econômica que era formada pela circulação de toda a mercadoria produzida, tanto na agricultura como no artesanato. Mas apesar de algumas limitações, como as estradas difíceis, eram pouco seguras, as regiões montanhosas, a distância do mar, então o comércio ele ocorre principalmente na cidade e é reduzido aos povoados, onde o sistema é mais de troca, sendo o excedente da produção enviado para centros maiores, principalmente para Jerusalém. Nas cidades já existiam as feiras livres, as vendas, os mascates, os pequenos lojistas. As mercadorias são transportadas em burros e camelos. Geralmente formam-se grandes caravanas para evitar os assaltos. Nos grandes centros, a gente poderia dar um destaque ao da Galileia, que se desenvolvia um certo comércio internacional. Como que era a moeda daquela época? A moeda daquela época era dividida em diversos países. O denário romano, que era a cobração de impostos. O século judeu, que era o dízimo. A dracma grega e a mina felícia, que era o comércio com o estrangeiro. A importação e a exportação, elas são controladas por grandes negociantes, com escritórios e depósitos. Aí aparecem os grandes banqueiros e os grandes especuladores. Geralmente os grandes comerciantes judeus, eles vão morar em Jerusalém, pois o templo é o maior importador de produtos de luxo. E aí qual que eram os produtos que eram importados? O cedro, as aromas, as pedras preciosas, o cobre, a seda, o bronze. Então, as exportações são de gênero também de primeira necessidade, que são o trigo, as frutas, o óleo, o vinho, peixe, peles e tecidos. Então, nós fechamos aqui essa primeira parte da Palestina diante do Império Romano na época de Jesus. No próximo vídeo, eu vou estar colocando como que era o sistema de impostos que era gerado lá naquela época. Além do sistema de impostos, também fazer uma análise aí dos grupos sociais. Como era a formação da sociedade palestina a partir da economia.
e como era formada a sociedade palestina a partir da descendência. É muito interessante esse ponto, porque lá vai falar dos puros e dos impuros. E também como que era a hierarquia na Palestina do tempo de Jesus. Bom, você aí que está nos acompanhando, né, pode nos enviar as suas considerações, as suas sugestões, as suas críticas através desse canal do YouTube, Edmundo Alves Monteiro, ou através do Facebook. Você pode entrar lá no Twitter, também sebes, @sebes2013, e pode entrar através do contato telefônico no WhatsApp 11 973767519. Espero ter contribuído um pouco aí com essa pequena reflexão sobre a Palestina no tempo de Jesus diante do Império Romano.